Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão sobre derivadas 12º ano. Vou tocar então aqui na ideia da fórmula da derivada da função composta. Então temos aqui duas funções, uma f que vai de R para R, que é diferenciável em R, e outra função g que vai de R mais para R. E a função definida por, quer dizer, temos aqui a função g de x que é definida assim desta forma. G de x é igual a f de 3, ou melhor, de 2, mais 3 ln de x. Temos então assim a função g que está definida assim desta forma. F de 2 mais 3 ln de x. O que é pretendido neste problema é determinar então o valor da derivada da função g no ponto da abscissa 1. Agora, como é que a gente vai fazer isto? Reparem que a função g, quer dizer, e olhando assim aqui para a sua estrutura, eu posso encarar isto como uma função composta. Então, reparem, imaginem que eu definia aqui isto aqui a variável da função f, como outra função, assim como uma função, sei lá, t de x. Eu ter isto, né? Então eu teria assim f de t de x. O que isto é exatamente a função composta, né? Isto vai ser f após t no ponto da abscissa x, né? Então quer dizer, eu posso aplicar a derivada da função composta. E qual é essa derivada da função composta? Quer dizer, eu se tiver f após t isto em x, né? Quer dizer, tenho aqui a derivada, tenho aqui a função composta, quer dizer, se quiser fazer esta derivada, eu para fazer a derivada da função composta, eu vou derivar f em função de t de x e depois vou multiplicar exatamente pela derivada da função t. Esta é que é a forma da derivada da função composta. Então reparem, olhando para isto que eu defini aqui, esta derivada, que será exatamente a derivada da minha função g, vai ser então a derivada da função f em função de t de x, e reparem que t de x é 2 mais 3 ln de x, vezes a derivada de t de x, ou seja, vezes 2 mais 3 ln de x, derivada. Então é só aqui fazer aqui esta forma de derivação. É só fazer aqui, eu até vou fazer assim aqui num cálculo auxiliar. Vou derivar esta expressão. Quer dizer, eu ter 2 mais 3 ln de x derivada, né? Imaginem que eu quero fazer a derivada desta expressão. Ou tenho assim uma expressão que é y igual a isto e eu quero fazer a derivada. Eu tenho que, quer dizer, tenho aqui uma soma, a derivada da soma é a soma das derivadas, ou seja, eu vou derivar o 2, né, que derivada de uma constante é 0, mais a derivada de 3 ln de x. Esta derivada é 0, e eu aqui tenho um produto, né, então tenho que saber derivar um produto. O v', né, tenho aqui u vezes v', é igual a u'(v), isto é a derivada de um produto, mais u v'. Quer dizer, é a derivada do primeiro fator vezes o segundo fator sem derivar, mais o primeiro fator sem derivar vezes a derivada do segundo. Olhando aqui para o produto que eu tenho aqui o 3, ou 3 vou considerar o meu u aqui na forma da derivada, e o ln de x vai ser o meu v. Agora é só seguir a ideia. Mas eu também tenho aqui um ln de x que vou ter que derivar, então preciso da derivada de um logaritmo, ou seja, um logaritmo neperiano neste caso. Então tenho o ln do derivada, esta é simples, porque é só o linha sobre o u. Quer dizer, derivam um argumento e dividem por ele próprio. Argumento, né? Então quer dizer, a derivada aqui desta expressão, quer dizer, a derivada 2 dá 0. E aplicando aqui a forma, fica a derivada de 3, né, que é 0. Então quer dizer, este primeiro fator não existe. Mais 3, então mais 3. Quer dizer, ficarei aqui com 3 vezes a derivada de ln de x. A derivada de ln de x vai ser a derivada do argumento, que é a derivada de x, que é igual a 1. Sobre o próprio argumento que me é x. Então quer dizer que esta derivada é igual a 3 sobre x.
Então tenho aqui a expressão da derivada da função g, quer dizer, a função derivada de g é igual à derivada de f ali em função de 2 mais 3 ln de x, vezes a derivada desta expressão, que é exatamente igual a 3 sobre x. Tenho então assim aqui a expressão derivada desta função g. Agora eles pedem-me aqui, querem o valor da derivada, mas no ponto de abscissa 1. Se querem o valor da derivada no ponto de abscissa 1, eu vou aqui à expressão desta derivada, né, e vou substituir o x por 1. Ficava assim com a derivada de g no ponto de abscissa 1. Fica então a derivada de f, e aqui vou substituir o x por 1. Fica então com 2 mais 3 ln de 1 vezes 3 sobre 1. Isto é só fazer contas. Então tenho que a derivada de g no ponto de abscissa 1 será igual à derivada de função f. Reparem que ln de 1 é igual a 0. Então vou 3 vezes 0 dá 0. 2 mais 0 dá 2. Então vou ter a derivada de f no ponto de abscissa 2 vezes 3. O que é exatamente igual, né, a 3 vezes a derivada de f no ponto de abscissa 2. Então está aqui encontrada a nossa resposta, que é exatamente ali a linha D. 3 vezes a derivada da função f no ponto de abscissa 2. Então terei aqui a resposta como D. Quer dizer, esta derivada da função composta, cuja fórmula é esta derivada da função composta tem aparecido muito nestes últimos anos, parece estar assim um pouco na moda, por isso contem com a aplicação desta fórmula nos vossos testes, ok? Quase certezinha que vai sair esta fórmula da derivada da função composta. Okay? Fica então aqui a sugestão para a resolução deste problema. Vocês neste caso podem, quer dizer, f de, tenho assim aqui uma expressão, eu posso considerar isto como uma função, né? Então tenho f, considerei t de x, poder considerar mx ou z de x, ou lá o que é. Eu tenho aqui uma função, uma composição entre duas funções. Então ataco aqui a forma da derivada da composta. Ok? Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.